Oi, pessoal. Na última aula eu deixei essa atividade para vocês, com duas situações problemas sobre a função representada por fórmula. Então, a primeira questão diz assim: Marcos abriu uma fábrica de tênis e decidiu analisar os custos de produção. Ele calculou que tem um custo fixo de R$ 2.000 e um custo variável de R$ 40 por unidade produzida. Assim, para compreender melhor seus custos, Marcos elaborou uma tabela. Então, nessa tabela, relaciona essas duas variáveis, a quantidade de tênis produzidos e o custo de produção. Analisando a tabela, pode-se afirmar que o custo de produção dos tênis é dado em função da quantidade produzida? Vamos analisar. Qual é o custo de produção de 10 tênis e de 50? Estabeleça uma fórmula matemática que relaciona o custo de produção Y com a quantidade de tênis produzidos X. Então, a intenção é a gente analisar o padrão de construção dessa situação problema e estabelecer uma fórmula matemática que relaciona o custo de produção com a quantidade de tênis produzidos. Então, vamos para o nosso quadro. Então, aqui a gente vai tentar entender qual é o padrão que está acontecendo, né? Então, vamos aqui desenhar essa tabela. Ela vai me ajudar. Vou colocar ela aqui na vertical, tá? Aqui a gente tem a quantidade de tênis. Vou chamar a quantidade de tênis aqui de X. E o custo eu vou chamar de Y, tá? Porque o custo depende da quantidade de tênis, não é verdade? Então, o custo é a variável dependente e a quantidade de tênis é a variável independente. Então, vou escrever aqui os valores de X e os valores de Y. Então, quando eu produzo um tênis, o custo é de 2.040. Quando são produzidos 2 tênis, o custo é de 2.080. 3 tênis, 2.120. 4 tênis, 2.160. 5 tênis, 2.200. E assim por diante, né? Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Na questão, ele disse que o custo de produção tem um custo fixo, né? Um custo fixo aqui de R$ 2.000 e um custo variável de R$ 40 por unidade produzida. Então, vamos entender com os valores da tabela. Vamos escrever aqui. Se o custo fixo é de 2.000, então esse custo de produção tem um custo fixo de 2.000 mais o custo variável. Então, o excedente aqui é 40. Quando são produzidos 2 tênis, o custo total é de 2.080, mas a gente sabe que tem um custo fixo de 2.000 mais o excedente, que é 80. A gente pode observar que aqui, quando aumentou uma unidade de tênis produzidos, dobrou o custo variável, né? Então, a gente pode escrever isso aqui sendo 2.000 mais 40 vezes 2. Não é isso? Deixa eu corrigir aqui para ficar bonitinho. Então, isso aqui vai ser 40 vezes 2. Ok. Seguindo, quando são produzidos 3 tênis, o custo de produção é 2.120, mas a gente sabe que tem um custo fixo de 2.000 mais 120. Se a gente observar, 120 está aumentando de 40, de 80, mas que é o triplo de 40. Então, a gente pode escrever que é 2.000 mais 40 vezes 3. Não é isso mesmo? E assim por diante. Quando são produzidos 4 tênis, o custo de produção é 2.160, mais 2.000 é o custo fixo, e o excedente, que é 160, é o custo variável. E a gente observa que 160 é 4 vezes 40. Então, a gente pode reescrever isso como 2.000 mais 40 vezes 4.
Isso serve também para a produção de 5 tênis. A gente tem um custo fixo de 2.000 mais 200. 200 é nada mais que 5 vezes 40. Então, vai ser 2.000 mais 40 vezes 5. E a gente já pode entender qual é o padrão formado aqui, não é? Veja que esse 2 aqui, que é multiplicado por 40, é igual à quantidade de tênis produzidos. 3 também é igual à quantidade de tênis produzidos. Então, esse valor que está sendo multiplicado aqui no custo variável é igual à quantidade de tênis produzidos. É isso mesmo? Isso vai se repetindo. Esse 40 aqui é porque foi produzido apenas um tênis, então 40 vezes 1. Então, o que acontece? A primeira questão quer saber se pode se afirmar que o custo de produção dos tênis é dado em função da quantidade produzida. Então, a gente observa que sim, porque esse custo de produção depende da quantidade de tênis produzidos. Então, quando eu produzo 2 tênis, o custo é 2.080. Quando eu produzo 3 tênis, o custo é 2.120. Então, o custo de produção depende do custo, depende da quantidade de tênis. Não é isso mesmo? Então, sim. Sim, pois a produção, ou o custo de produção, na verdade, vamos reescrever, o custo de produção, que a gente chamou aqui de variável y, não é? Depende da quantidade de tênis produzidos. Quantidade, deixa eu escrever bonitinho aqui. Quantidade de tênis produzidos. Pode responder assim, ok? E aí vamos para a letra B aqui, a segunda pergunta. Qual é o custo de produção de 10 tênis e de 50? Então, se a gente observou aqui que o custo variável vai sendo multiplicado pela quantidade de tênis produzidos, então, seguindo aqui na tabela, se eu tiver 10 tênis, o que é que vai acontecer? O Y, se x for igual a 10, né? O Y vai ser igual a 2.000, que é o custo fixo, mais, olha aqui, 40 vezes, exatamente, vezes 10. Então, a gente vai ter 2.000 mais 400, que é igual a 2.400. Então, quando o x for 10, o y vai ser igual a 2.400. E qual é o custo de produção de 50 tênis? Então, se o x for igual a 50, né? A quantidade produzida for 50. Então, seguindo aqui o padrão, o y vai ser igual a 2.000 mais 40 vezes a quantidade de tênis produzidos, que agora é 50. Então, vamos ter 2.000 mais 40 vezes 50 também é 2.000. Então, o y vai ser igual a 4.000. Logo, quando tivermos 50 tênis produzidos, o custo de produção vai ser 4.000. E aí, na última questão, diz assim, estabeleça uma fórmula matemática que relaciona o custo de produção y com a quantidade de tênis produzidos x. Acredito que você já tenha encontrado aí, não é? Porque já entendeu qual é o padrão. Então, vou escrever aqui com outra canetinha, outra corzinha. Então, a gente já descobriu aqui como o custo de produção é y, né? Então, o y vai ser o custo fixo, que é R$2.000, mais o 40, que vem sendo repetido aqui, 40, 40, 40, né? Se repete, vezes a quantidade de tênis produzidos, que é o quê?
a variável x. Então, é essa fórmula aqui que relaciona essas duas variáveis, né? O custo de produção y, que depende da quantidade de tênis produzidos, x. Tudo bem? Então, vamos voltar lá na nossa atividade para ver a segunda questão. Segunda situação problema, que diz assim. A pizzaria Que Delícia apresentou a novidade aos seus clientes e passou a vender pizzas por fatias, cobrando de acordo com a tabela ao lado. Então, nessa tabela está relacionando essas duas variáveis, quantidade de fatias de pizza, com o valor cobrado. E aí vem as perguntas. Ao cobrar 12 fatias de pizza na promoção, quanto você receberia de troco se pagasse com a nota de R$100? Represente por meio de uma fórmula o valor a ser pago, que ele chama de V, em reais, em função da quantidade de fatias que. Quantas fatias de pizza é possível comprar com R$ 68,20? Então, vamos voltar lá para o nosso quadro, para essa próxima questão, para a gente responder. Então, vamos lá. Analisando essa tabela, vou repetir ela aqui do lado, porque ela está bem pequenininha aí, e eu vou colocar aqui ela maiorzinha, né, para a gente entender. Então, vamos já dar letrinhas aqui a essas variáveis. Vamos chamar, então, ele já diz aqui que o valor a ser pago, ele chama de V, e a função, a variável quantidade de fatias, ele chama aqui de Qzinho. Então, vamos relacionar aqui o Q com o V. Então, quando é vendido uma fatia, é cobrado R$ 6,20. Quando são cobradas 2 fatias, o valor cobrado é R$ 12,40, 3 fatias, R$ 18,60, 4 fatias, R$ 24,80. Vamos entender qual é o padrão aqui, né? Então, esse é o valor cobrado por uma fatia, ok? À medida que aumenta uma fatia, vamos lá ver o que está acontecendo. Aumentei uma fatia, o que aconteceu com o valor cobrado? É o dobro, não é isso mesmo? Dobrou, olha só. R$ 6,20 mais R$ 6,20. Isso dá R$ 12,40, não é verdade? Já tem ali R$ 12,40, eu vou apagar aqui. Então, eu tenho 2 vezes R$ 6,20. Então, posso dizer que eu estou cobrando esse valor de uma fatia 2 vezes. Quando é consumido, né, quando é vendido 3 fatias, o que está acontecendo aqui? Cobrou mais R$ 6,20? Sim, não é? Então, eu tenho R$ 6,20 mais R$ 6,20 mais R$ 6,20, que dá exatamente R$ 18,60. Então, estou cobrando R$ 6,20 3 vezes. 6,20 vezes 3. E quando é vendido 4 fatias, está sendo cobrado aqui R$ 24,80. Então, eu estou cobrando R$ 6,20 a mais que o valor anterior. Então, eu tenho R$ 6,20 mais R$ 6,20 mais R$ 6,20 mais R$ 6,20, 4 vezes. Então, R$ 6,20 vezes 4. Eu acredito que vocês também já descobriram o padrão, né? Assim sucessivamente, à medida que vai sendo cobrada a quantidade de fatias, vai sendo também multiplicado o valor cobrado, né, por essa quantidade de fatias. Então, veja aqui, ó, 2 fatias, então, o valor de uma fatia foi multiplicado por 2. Quando foi vendido 3 fatias, o valor de uma fatia foi multiplicado também por 3. Quando foi vendido 4 fatias, o valor de uma fatia foi multiplicado por 4. Então, ao cobrar 12 fatias, vou escrever aqui 12 fatias,
quanto você receberia de troco se pagasse com a nota de R$100? Então, a gente precisa saber qual é o valor cobrado por essas 12 fatias, é isso mesmo? A gente já observou aqui o padrão, que o valor de uma fatia, que é 6,20, é multiplicado pela quantidade de fatias vendidas. Então, se foram vendidas 12 fatias, 6,20 vezes 12. Quanto é que dá isso, Patrícia? 6,20 vezes 12. Vamos multiplicar. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 6. Aqui, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 6. Vamos somar, e aqui dá 0, 4, 4 e 7. Temos duas casas decimais, aqui, uma, duas, né, depois da vírgula. Então, aqui no resultado também a gente vai colocar a vírgula após duas casas decimais. Então, conta aqui, uma, duas, a vírgula vem para aqui. 74 e 40. Então, esse é o valor cobrado pelas 12 fatias, ok? Mas ele quer saber quanto eu vou receber de troco se eu pagar com a nota de R$100. Bom, a pessoa vai vender, né, suas pizzas lá da pizzaria Que Delícia, vai dizer, olha, você consumiu 12 fatias, então vai pagar R$ 74,40. E você tem uma nota de R$100. Então, quanto é que vai receber de troco? A gente vai subtrair, não é isso mesmo? Então, o troco vai ser R$100 menos R$ 74,40. Vamos fazer essa continha, R$60 menos R$ 74,40. Então, 0 menos 0. Aqui 0 menos 4, então vou pegar uma unidade aqui emprestada, vai ficar 10 menos 4, 6. Eu emprestei uma unidade, então ficou 9, 9 menos 4, 5. Põe vírgula aqui embaixo de vírgula. E 10 menos 7, 3. Então, o troco vai ser de R$ 35,60. Opa, borrei aqui. Vou fazer aqui de novo, bonitinho, pegar outra cor para chamar a atenção. O troco, então, é de R$ 35,60. Tudo bem? E aí, essa aqui a gente respondeu a letra A. Na letra B, ele está pedindo, né, para você representar por meio de uma fórmula o valor a ser pago, que chama de V, em reais, em função da quantidade de fatias. Então, a gente viu aqui o padrão é que o valor a ser pago, que é V, é igual ao quê? A 6,20, que é o valor de uma fatia, vezes a quantidade de fatias que foram vendidas, que a gente representa pela variável Q. Então, é isso. Nossa fórmula está pronta, né? O valor cobrado vai ser 6,20 vezes a quantidade de fatias. Bem fácil, isso mesmo? E na letra C, quer saber quantas fatias de pizza é possível comprar com R$ 68,20? Bem, R$ 68,20 é o valor de V, não é? R$ 68,20. Isso aqui é igual a 6,20 vezes Q. Então, a gente tem uma equaçãozinha aqui para resolver. Então, se a gente dividir 68,20 por 6,20, a gente vai encontrar a quantidade de fatias, que é o valor de Q. Então, vamos fazer isso. Q vai ser igual a 68,20 dividido por 6,20. Vou tirar aqui essa paleta que está atrapalhando. E vamos fazer essa continha. 68,20 dividido por 6,20. A gente tem aqui números decimais com a mesma quantidade, né, de casas decimais após a vírgula. Aqui tem duas, aqui tem duas. Então, eu posso desconsiderar aqui essa vírgula, tá? Eu posso tirar e fazer a divisão normalmente como um número inteiro.
Então, eu posso dividir aqui 682 dividido por 620. Isso vai dar 1, porque 1 vezes 620 dá 620, né? Menos 682, isso aqui vai dar 62, ok? E aí, acrescento aqui esse zero, vou ficar com 620 dividido por 620, que dá 1. 1 vezes 620 dá 620 também. Subtraindo isso aqui, dá igual a zero. Então, o meu resultado aqui é 11. 11 é a quantidade de fatias de pizzas que eu estava buscando, fatias de pizza. Então, com R$ 68,20 é possível comprar, né, 11 fatias de pizza, ok? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, pode enviar sua perguntinha, se não ficou claro, tá bom? E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês entenderem melhor e conferir aí com o resultado de vocês, se vocês acertaram essas questões, ok? Até a próxima aula.